Num certo Você lembra dia, do um Motobi, o edifício cara de lá que luxo dominava enorme, todas as alguém armas? dizia, Ah, lembro, só ele tava com as armas, né? Ela deve estar falando demais, como É. sempre. Era Tinha o um monte de ogro e o truque. Jirohama, Foi que o ogro. descansava na sua suíte A e tunguinha de continuava a leopardo. falar com o Motobi, Abria a que estava roupa, lá com ele. só os negócios Me dói te escondidos. dizer isso, mas eu planejava te fazer uma visita. Motobi ouvia aquilo e perguntava, você me visitar? E o ogro continuava, eu soube Ah lá. que o velhote do Tokugawa tem um novo visitante. E você vai me contar aqui e agora tudo o que você sabe sobre ele. Me Um conta tempo se aí. passava e eles Visitante? se sentavam. O ogro pegava um conhaque e se servia. Ele tomava sua É o- bebida É o Musashi, né? estava bem calmamente. Virou- Motobi observava enquanto Yujiro começava a comer doces. E ele dizia... Doces baratos combinam com um conhaque. E ele continuava a Doce beber. barato Até que combina com Motobi conhaque. falava: o primeiro e o único Yujirohama jogando doces em sua boca. Irei guardar isso na minha memória. Eu achei que ele era O mó ogro chapado. sorria e dizia: Menos eu estou doce. olhando para uma nova marca. O rótulo ilustre e raro Miyamoto Musashi. Já Olha está lá. chegando na hora de visitá-lo. Motobi pegava o conhaque, bebia e dizia: com todo respeito, não faça isso. E nessa Deixa hora, que eu vou. o ogro Quer fazia ver? uma cara inexpressiva. E para simbolizar isso, o Itagaki desenhava várias vezes a mesma feição do ogro, Ué? sem dizer ou esboçar qualquer reação. Até que ele perguntava por quê. Paralisado. Motobi Olha comia lá. doces e dizia: ele é demais pra você. Nossa. Caralho! Mudava um pouco e Nossa. novamente Itagaki desenhava inúmeros quadros do ogro com a mesma feição. Caramba. E num piscar de olhos ele se levantava. Ele caminhava até a janela de vidro do prédio e dizia: recentemente estava calor demais, mas agora começou a diminuir a temperatura. Talvez minha cabeça esteja me pregando alguma peça, me fazendo ter alucinações ou algo do tipo. Talvez seja a luz solar, mas provavelmente não é isso. Então Motobi zoou: você se atreve a me dizer com quem Nossa. diabos Aí, eu posso ou a não bocona lidar? do bicho. Motobi começava a se levantar e dizia: Yujirohama, não se preocupe, eu vou te proteger. Eu vou te- Nessa vou te hora, proteger. A cara do ogro mudava de Olha. forma absoluta. Seus cabelos se espetavam. Ave a Maria, sua eu sou um veia bicho com uma saltava. coisa ruim. Ele avançava com seus olhos se enchendo de lágrimas e com muito Lágrima. ódio ele Olha. dizia: De eu ódio. vou te despedaçar. Nessa hora, uma bomba de fumaça explodia. Puta lá, e as Motobi armas. saía pela porta. O ogro olhava a porta aberta, gritava e saía correndo. Volta Porém, aqui, Motobi já volta tinha fugido nada, do já lugar. vazou. Só tinha ele no ambiente agora. O ogro voltava Um pra ninja. janela É, a bomba de e fumaça, começava é. a dizer. Nessa hora, sua cabeça estava atolada, em confusão, numa amálgama estranha de emoções. Ser protegido foi uma experiência. Protegido. Tá foda aqui a coisinha. Ai, em cima do... Eu tive até que coisar o teclado. É folgada. Cara. Não sei se você viu uma hora o OBS aparecendo no meio da Eu tela. vi ó, que tá apareceu. clicando aqui tudo. Ciência que ele se esqueceu Primeira de como vez, era. né? Afinal, ele nunca dependeu dos outros. Ele Nem nunca quando ele esteve nasceu. em dívida É. com ninguém em toda a sua história. Ah lá. Seu nascimento só aconteceu porque ele quis que acontecesse. Olha. A sua mãe não lhe deu o peito, ele pegou pra si. Sua falta de familiaridade extrema com aquela ideia de proteção misturado com aquela situação ultrajante. A gente viu de numa alguém música, se eu acho atrevendo isso, a né? tentar Nascimento dele. protegê-lo, causou uma erupção de fúria. Nossa. O vidro à frente do ogro se rachava. Olha. O prédio começava a tremer e as Rapaz. pessoas se perguntavam Terremoto, se terremoto. estava acontecendo naquele momento. É o ogro E bravo. na saída do prédio, atrás de uma porta, Motobi se escondia. Lá Escondia. ele suava frio, Olha. ele se tremia. Nossa. Era como se faltasse ar pra ele. Até que Motobi pegava um pouquinho de ar, respirava fundo, sorria e pensava: essa foi por pouco. O ogro Cê é estava louco. pronto pra voar na minha garganta. Mas eu o olhei nos olhos e prometi que iria proteger Yujirohama. Não. Fora ele, eu vou proteger Baki, Gouki Chibukawa, Jack Katsumi Orochi. Esses guerreiros, por maiores que sejam, nunca irão entender esse fardo inescapável que repousa sobre os meus Olha. ombros. Esta obrigação ditada pelas artes marciais antigas.
a obrigação de quem vive ou morre pela espada. Caramba. Motobi olhava pro céu E é legal isso de... Ele... tem que proteger esses caras, porque esse Musashi é um monstro, ele vai matar esses caras. E aí, eles vão matar os nossos lutadores. E o negócio, ele usa armas e tal, e o Musashi também, né? Ele falando, pô, não tem que ser arma contra arma, não pode ser aí na mão, não, meu filho. Você é doido, o homem tem uma espada. O Musashi lá. quer matar os caras. Tá louco? e a cena cortava pra Musashi, que Igual ele olhava matou o pro Hitsu, céu né? de volta. Nossa. Lá, Tokugawa se mostrava confuso com aquela situação e perguntava se tinha algo de errado. E Miyamoto dizia: impressionante, me diga, você convocou alguém até aqui? Ele olhava Nossa, pro tem- lado eles e têm- dizia: sente por as favor, coisas. se junte a nós. Em pouco tempo, Yujiro Hama Nossa. tinha saído daquele prédio e chegado até a mansão de Tokugawa. A sua aura estava Mostra, explodindo Tokugawa, atrás cadê da ele? porta. Caramba. E se vocês não viram a luta de Musashi e Yujiro Hama ainda, tá aqui na tela. Vamos só ver agora. clicar Puta e ir pro que próximo pariu. vídeo. Se O vídeo é tipo Yujiro contra Motobi. Fez nada. Não teve nada. O confronto é, agora- fugir. Agora é que vai ter, né? A luta. Agora o bicho vai pegar. Miyamoto Musashi foi o maior samurai que existiu. Ao morrer, as lendas diziam que os céus agora tinham o mais forte dos mortais. Se Miyamoto é o mais forte dos céus, o que aconteceria se ele enfrentasse a criatura mais forte da Terra? E se Ixi, Miyamoto Maria. Musashi enfrentasse Yujiro Hama? A fim de tirar o As tédio do mundo olhinhas. que a luta de Baki Yujiro deixou, um ano depois, Tokugawa com sua corporação Nossa, clonou Olha, claro, clonagem e tal, vai ter história. Mas eu achei que a luta do Baki era depois disso tudo. É antes, então, do Musashi vir. samurai lendário. O tédio que rondava o mundo desaparecia. Só de Musashi estar na era atual, o bocejo que Baki e Hanayama soltavam constantemente nos últimos meses não existia mais. Uma nova Acordou. calamidade natural É. estava na Terra. Se Yujiro é o pináculo da força, a representação de poder em Baki, Musashi é o conceito da espada. Se o espadachim era tudo isso, Yujiro Hama queria vê-lo com Nossa, seus a luta é próprios foda. olhos. Então Yujiro Hama invadia a mansão de Tokugawa, onde Musashi repousava. Yujiro chegava emanando sua aura, pronto Olha, pro distorcendo o combate. ambiente. Mas Caramba. Musashi olhava e acalmava os ânimos. Ele pedia uma bebida para Tokugawa. Yujiro sentava e Miyamoto o servia. O samurai olhava Oi. e Yujiro era reluzente, era como olhar Eu para acho pilhas muito de ouro. louco Pilhas que essa cara alcançavam os céus. dele, né? Ele Olha, olhava pra olha a Yujiro cara de e paisagem perguntava, que ele "O faz." você vê olhando pra mim?" Vejo o primeiro e único Miyamoto Musashi, o lendário espadachim. Nossa. E essa lenda pode dar o desafio que eu procuro. Será que vai dar? Musashi olhava e Nossa. pensava: Olha a cara de paisagem mesmo que dele. pilhas de ouro estivessem na minha frente, eu só veria você. Olha. Yujiro servia bebida e Caralho. Musashi contava: ao longo da minha vida, eu cortei e fatiei inúmeros. Nossa. Derrotei 60 homens ao mesmo tempo. Tive mais de 100 oponentes honoráveis. Meu caminho foi trilhado cortando. Cada vítima ecoava meu nome pela terra. Nossa. A capital, Nara e Uedo contavam sobre a minha notoriedade. Caralho. Clãs de todo mundo me admiravam, velhos e novos. As ruas clamavam por meu Nossa. nome. Tive lindas mulheres, riquezas, banquetes e saquê. Tudo que eu queria era meu, e aqui nessa era farei o mesmo. Nossa. As ruas voltarão a se Nossa. encher de canções em meu nome. Serei a maior e mais Caramba. brilhante estrela que o mundo já viu. Yujiro Será virava que o o ogro saquete deixa? e Musashi fazia um corte ilusório. Um corte que feriu o Goku Chibukawa. Caralho! Tetsu. Qualquer homem na Ah, Terra tá. era ferido por aquilo. Mas Eu Yujiro achei que ele tinha tentado Não. cortar o ogro e o velho foi afetado de tão forte que foi. Nada. é o maior de Contando todos. as Ele coisas. sequer piscava, ele sequer esboçava uma reação. Musashi se impressionava e dizia: que corpo poderoso, Caralho. não é como carne. Está mais para uma armadura impenetrável. Nossa. Incontáveis guerreiros caíram com meu corte, mas minha espada não pode cortá-lo. Yujiro era o primeiro a resistir. O ogro sorria e falava: lamento te chocar, mas se você não tiver uma espada de verdade, você não me cortará, você não me perfurará e você não irá me dividir ao meio. Yujiro golpeava a tampa de uma garrafa. O estilhaço cortava a testa de Puta Musashi. que pariu! Sangue corria, o ogro virava Uma para tampa de Tokugawa garrafa. e mandava ele pegar as espadas Olha. do samurai. Musashi apenas Vai tecia pegar as elogios. espadas Genial!
poderoso, que homem incrível. Eles iam pra fora da casa e Musashi sacava sua espada. A verdadeira sua batalha. alma saía. Em suas mãos tinha uma arma capaz de fatiar um caminhão blindado como o papel. Caramba, Mas para caminhão Yujiro isso pouco blindado, importava. Nenhum brinquedo do mundo era suficiente para ele. O ogro agarrava sua espada que cortava um Nossa, blindado. Ele dizia, nossa. não me trate com condescendência. Ele dava um tapa na cara do samurai e ele voava pra longe. tapa. Yujiro ia junto, ele não dava tempo pro seu mano. oponente. Yujiro O Yujiro foi junto. Louco. Ele tava segurando a espada, deu um tapa no Musashi, o Musashi voou, ele voou junto com o tapa Caraca, dele. mano. Caralho. É o ogro, não tem jeito. via Musashi desmaiado, mas ele percebia que Ó, ainda assim desmaiou? a espada não era solta. Ele girava a fim de soltar a espada Não e ainda assim soltava. ele segurava. E o Juro olhava e esperava o samurai recobrar consciência. Olha, Ao acordar, caraca. Miyamoto Musashi dizia: você quase me mandou pro outro mundo. Caraca, Pelo jeito, mano. ainda não é a minha hora. Vejo que nessa Com era, sem tapa. espadas, as artes marciais evoluíram absurdamente. Os punhos são suas novas espadas, porém as espadas dessa era não são nada comparadas às minhas. Yujiro adorava e Musashi dizia: segure, poderoso. Ele pressionava a espada para baixo a fim de fatiar a mão do ogro e afundava no solo. Yujiro Nossa, o cara cortava, ele afunda e não soltava. corta e não Musashi solta. adorava e o erguia. O ambiente Olha, fluía e erguia Miyamoto ele e jogava ele de cabeça segurando. no solo. Porém, antes de colidir, Yujiro soltava a espada e parava em pé. Ele sorria. Yujiro reconhecia como um verdadeiro guerreiro. Ele estava tentando tirar a espada da mão de Musashi, mas foi Musashi que fez ele Olha, soltar. caraca. O samurai sacava sua outra espada e agora lutaria a sério, seu estilo original, Nossa, com duas sério. espadas. Yujiro começava a ativar a Demon Demon Back, e nisso fudeu. Musashi atacava. Suas espadas se moviam numa velocidade descomunal, porém nada tocava o ogro. Yujiro se espantava, porém ele Caraca, adorava. mano. Quando foi a última vez que Yujiro cedeu espaço para um oponente? O ambiente à volta emanava Olha. intensidade. Tokugawa Tá dizia distorcendo que eles eram como espaço, de dragões tempo. mitológicos. Na verdade, um O pessoal Ó. fala de aura, né? Aqui é o significado de aura. Tokugawa dizia Tá que ambos eram louco. como tigres Esse aqui é um conto que tem muito na Ásia, do tigre e o dragão, tipo, a criatura da terra contra a do céu se enfrentando. Nossa. E representa os dois mesmo, né? O céu e a terra. e dragões mitológicos. Na verdade, um dragão seria como uma sombra daqueles dois. Leões, Nossa. tigres e dragões não teriam chances alguma contra eles. Miyamoto amolecia foda. seu corpo em um instante. A distância entre ambos sumia. Ele invadia seu espaço em 0,00x, uma velocidade Caralho. descomunal. Um Pariu. corte buscava atingir o pescoço do ogro. Quando a espada o tocava, Yujiro segurava os pulsos de Musashi Nossa. e golpeava seus testículos. Nossa! Essa doeu, hein? A espada de Miyamoto apenas fazia um leve cortinho no pescoço Nossa. e rosto de Yujiro. Mano! O ogro olhava o samurai em agonia, que Olha. depois de um tempinho se levantava. Ele Rapaz. prometia usar uma habilidade que ele havia desenvolvido ao fim da sua vida. Se um tapa da cara do ogro desacordou ele, imagina um soco no saco. Fudeu. Caramba. Mas antes, ele olhava pro ogro e perguntava: poderoso, qual é o seu nome? Poderoso. Um flashback nos é mostrado, o Nossa. samurai mais velho, Miyamoto, buscava dominar a forma Olha ele, velho. suprema. Aos 58 anos, ele treinava com seu discípulo. Seu Bigodão. polimento estava tão extremo que ele não precisava de espadas. A cada ano que passava, ele não empunhava suas armas, que com ele ficaram por toda a sua vida. Ele pensava: na caligrafia, o pincel vai até o papel, mas o mundo é um pergaminho vazio. As letras estão nas cachoeiras e nos céus. Se um homem chegasse nesse nível de escrever no céu sem pincel, Sem pincel. seria um absurdo. E Caralho. se eu cortasse sem empunhar uma espada? Olha. A cena volta pro presente e o ogro dizia seu nome e seu título. Yujiro Hama, o mais forte do mundo. Caralho. O samurai o elogiava e Yujiro dizia: você também, seu poder honra as lendas. Na verdade, está bem além. Musashi dizia que passaram 400 anos e ainda assim contavam histórias sobre ele. Ele adorava, ele olhava para Tokugawa e perguntava: Caramba. mas é esse homem que está no topo, né? Tokugawa concordava e Musashi olhava o ogro. Ele entendia que Tá a com a sua mão frente no estava bolso, o pináculo da o força, ogro. o conceito de poder.
Miyamoto largava suas espadas e dizia ter muita sorte. Agora aconteceria o conceito da força versus o conceito da espada. Yujiro olhava e pensava. Ele largou suas espadas para aumentar seu foco. Pensando bem, ele não largou nada, elas ainda estão lá. Nossa, Musashi lá. atacava de mãos duas. Aquilo se chamava estilo sobre os céus. Suas mãos cortavam como lâminas. Caralho. Yujiro compreendia que após ser golpeado, mesmo sem arma, aquele cara continuava armado. Yujiro adorava quando ele levaria o segundo corte e Motobi entrava e parava o golpe, dando a entender que Yujiro estava sendo protegido. O outro enlouquecia, o mais forte de todos ser salvo de um golpe. Yujiro jogava de um lado pro outro, ele ficava maluco, até que Musashi colocava sua mão. Mão não, sua lâmina sobre os céus no pescoço do ogro. Ele dizia, já é o suficiente, senhor Rama. Yujiro virava e dizia, eu decido quando for o suficiente, não você. Tokugawa parava a luta e dizia que aquilo era um empate. Era melhor parar tudo. Por algum motivo, ambos aceitavam. O tempo passava e Motobi acordava. Ele queria vencer o samurai. Ele dizia que ele iria vencer aquela calamidade natural que Miyamoto Musashi era, num combate com armas e sem regras. Ele queria enfrentar o maior dos céus. A cena corta e dois homens caminhavam, dois homens que se destacavam na multidão. Todos os olhares se voltavam a ele. Yujiro Hama e Miyamoto Musashi não descobriram quem era o mais forte. Eles não descobriram quem seria. E ambos agora se respeitavam e andavam juntos. Assim foi o confronto de Yujiro Hama contra Miyamoto Musashi. O que vocês acharam desse confronto? Eu quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que venceria? Caralho, é foda. O Motobi fez tudo isso pra ele tentar derrotar o Musashi e ninguém sair ferido. Será que ele tinha tanto medo assim do Musashi? Eu não sei, porque acho que ele achou que ninguém conseguia vencer o Musashi por causa das armas do Musashi, né? Aí ele falou, só eu que posso com arma vencer. Ele vai matar o ogro e puta merda, por causa de uma espada, entendeu? Tipo assim, uma apelação, né? Aí acho que por isso que ele não queria deixar. Cara. É foda porque eu achei que o ogro é assim, muito mais forte ainda do que o Musashi. Não tem nem como. Então, mas você viu, ele não conseguiu cortar pegou a espada. Não conseguiu cortar sem a espada. Aí pegou a espada, não conseguiu cortar. E depois voltou a ficar sem espada, que aí parece que ele puxou tudo o poder dele. Ele puxou aquele estilo dele lá dos céus, né? Aí acho que ele ia conseguir cortar o ogro. Aí o Motobi entrou na frente lá, tomou uma cortada lá. E será que ele tava com um colete, alguma coisa? Porque ele não ia tancar o golpe do Musashi, tomou né? Uma cortada, mas não morreu. Só se ele tá com alguma coisa lá embaixo, que o desarmamento dele. Do jeito que ele é. Já tava e o ogro deve ser... Tipo, se o Musashi pegar as espadas dele mesmo, que ele usou no passado, aí pode ter um confrontozinho ali, mas eu acho que o ogro nem tentou atacar ele. Você viu, ele só segurou a espada, só recebeu os golpes. Não contra o Bak lá, a luta que a gente viu, ele bateu no Bak, ele foi com tudo. Caramba. E aí ele não tinha ainda ido pro sério, né? Só foi nos tapas, segurando a espada, só foi nessa, né? Não, o ogro deve ser mais forte mesmo. Só que o Musashi poderia ali dar um arranhão ou outro nele. Nossa, é realmente o pináculo da força. E eu fico pensando, se o autor, tipo, trouxe o Musashi assim... E foi tudo isso. Será que ele conseguiria futuramente na obra adicionar um ser assim que lute contra o Bak, que lute contra o ogro? Voltaria isso a aparecer? Então, eu acho que ele pegou, ele deixou os caras tão forte que ele falou, puta, e agora? Aí ele trouxe alguém não tem mais nada. Pra dar uma força, né? Pra dar uma equilibrada. Enquanto os outros se preparam, né? Que nem o Jack lá, que se preparou, voltou maior e tal... Pra ver se os outros se preparam, né? Eu fico imaginando um Pico pegando algumas manha de arte marcial atual, entendeu? Fora com a monstruosidade. Eu fico imaginando que os caras estão se desenvolvendo em estilos, em coisas novas, pra poder dar um pau aí no ogro, pra poder estar no mesmo nível, né? Porque não tem jeito. Como. Atualmente não tem como. Aí enfiaram o Musashi lá pra dar uma... E aí, enquanto isso, acho que os outros estão melhorando.
Então, o pessoal falou que teve até uma briga recente do Piccolo contra o Jack. Se vocês quiserem, mandem aí a recomendação que a gente vê.